E aí, tudo bem, meu irmão, minha irmã? Essa é a nossa décima aula da história de Israel. E nós estamos estudando o início da Bíblia, como a Bíblia começou a ser escrita, a história do povo, desde a saída de Abraão lá de Ur. E essa décima aula vai falar do começo da Bíblia escrita, um livro chamado LSD. Na sua Bíblia tem esse livro, LSD? Nós vamos ver, mas que ele existe dentro da Bíblia. Então não se esqueça, você que está gostando do canal, você que está curtindo, se inscreva aí. Está vendo pela primeira vez? Se inscreva nesse canal. Você que viu esse vídeo, curta, é muito importante você curtir. Também faz o seguinte, ó, você tem grupos de WhatsApp, você tem Facebook, compartilhe para que chegue a mais pessoas este vídeo e mais pessoas podem ser abençoadas e principalmente que a nossa igreja, o nosso ministério, a Igreja Ortodoxa Carismática possa crescer conforme é o desejo do coração de Deus, tá certo? Curta, compartilhe e principalmente tem um sininho aí, aperta esse sininho para que você sempre receba notificações de novos vídeos que a gente colocar. E também tem uma coisa, você pode olhar no canal que tem alguns vídeos de casamentos já realizados por nós, fotos, tem vídeos com fotomontagem e também nós começamos mais uma playlist sobre palavra e história. Palavra e história. Amanhã vai ter um vídeo de palavra e história. A gente conta uma história e em cima dessa história a gente lê a palavra de Deus e faz uma explicação bem legal. E nosso WhatsApp, facinho, hein? 12 9 81 38 4749. Eu estou colocando aqui, ó, 12 9 8138 4749. Mas e esse tal do livro da sucessão dinástica? Em todo o Antigo Oriente, o rei era o chefe no sentido mais total do termo. Por exemplo, o rei era considerado filho adotivo da divindade e acredita-se que isso, sendo filho da divindade, lhe colocava prerrogativas muito especiais. Muito especiais. E era considerado o pai e o sacerdote do povo. O pai e o sacerdote do povo. Em todo o Antigo Oriente, no Egito, em todos o mundo conhecido. E também Israel pensava assim. Principalmente, Israel começou a pensar assim que era o pai, o filho adotivo de Deus, depois que Davi assumiu o trono. A gente sabe que o primeiro rei de Israel morreu, se matou, Davi assumiu o trono e a partir de Davi, quando Israel expandiu seu território, assim o rei passou a ser uma figura central. Passaram a olhar Davi como ungido, como escolhido de Deus. Agora, como eu estou dizendo, para o israelita, apesar disso, só tinha uma diferença. Como eu falei para você, o rei, para o israelita, era o eleito de Javé, ungido, o qual estava o Espírito do Senhor. Entendeu? O rei era aquela pessoa muito especial que o próprio Deus unge para ser o rei do povo, para cuidar do povo. E a política desse rei, como é que tinha que ser? Só precisava de uma coisa, a fidelidade a Deus. A política principal do rei, ungido por Javé, tinha que ser fiel a Javé, pois era Javé quem continuava sendo o verdadeiro rei de Israel e também o alicerce da casa de Davi. O rei escolhido era Davi, mas quem era o rei acima de Davi era o próprio Javé que cuidava. Ora, o reino de Javé era perpétuo, não se acabava. Daí a convicção de que também a dinastia de Davi seria perpétua. O povo pensava assim, essa dinastia de Davi seria perpétua. Você lembra que José era descendente de Davi? E fala o quê? Que Jesus nasceu na casa de Davi. Jesus nasceu na casa de Davi. Ou seja, quando Jesus nasceu, a dinastia de Davi, era ainda olhada como aquela dinastia escolhida pelo Senhor, a dinastia perpétua. Aliás, olha, a partir deste enfoque, também a imagem do rei, ela vai tornar-se cada vez mais central. Começa a olhar o rei como centro de tudo. Então, diante dessa nova mentalidade, que dá tanto destaque, digamos assim, à pessoa do rei, não é fácil estabelecer os limites exatos entre
teologia e ideologia. A teologia aí do reinado perpétuo de Javé, nossa, é sem dúvida muito rica e profunda. Mas olha, irmão, mas nem por isso consegue desfazer a suspeita de que também a teologia está sujeita ao perigo aí da manipulação, né? Como de legitimar o mandato de Salomão e reforçar o seu prestígio. Lembra-se o quê? Lembra-se que nós falamos já sobre isso um pouco? Salomão subiu ao trono no lugar do seu pai Davi. Salomão começou a construir o templo, começou a construir um palácio para ele morar e começou a fazer uma dívida externa imensa. E para pagar essa dívida, ele começou a adquirir casamentos, casar, inclusive o famoso casamento com a rainha de Sabá. Esses casamentos com mulheres de outros reinos, essas mulheres vinham e traziam seus deuses, e isso estava misturando, fazendo uma mistura de religião lá no meio do povo, até que também Salomão se viu apertado e resolveu vender algumas cidades do Reino do Norte. E isso deixou o povo extremamente insatisfeito. Só que Salomão fez o seguinte: olha, vocês não têm que ficar insatisfeitos comigo. Eu sou ungido por Javé e faço parte da casa de Davi. Então, nesse clima, compreende-se o surgimento de uma autêntica liturgia e literatura na corte. Nesse clima começa assim, eles começam a se armar arquivos e redigem crônicas e anais, cujo centro é a figura do rei. Entendeu? Eles começam a pegar contos antigos, centros, e colocar como rei como centro de tudo, para legitimar o trono de Salomão. E foi assim, dessa forma, que começou propriamente a ser escrita a palavra de Deus. A Bíblia começou escrita para legitimar o reinado de Salomão, porque Salomão estava dividindo Israel. E esses cronistas lá na corte, anônimos, eles nem cogitavam escrever um livro sagrado que seria lido como palavra de Deus, e pelo mundo inteiro, pelo mundo afora, todos iam ver que esse livro era a palavra de Deus. Eles nem cogitavam isso, pelos séculos afora, inclusive. Aí eles perguntavam lá nesses anais, como deve ser o candidato ao trono de Israel? Esse tema é abordado não especularmente, mas a história do livro da sucessão dinástica. Esse tema, como deve ser o rei, ele é abordado no LSD, no livro da sucessão dinástica. Na nossa Bíblia não se encontra esse livro. Você pode procurar na Bíblia, não vai estar. Ele veio a ser inserido no que são agora os livros de Samuel e de Reis. O LSD está nos livros de Samuel e de Reis, que mais para frente a gente vai abordar, vai falar mais fácil sobre eles. E você pode até verificar em 1 Samuel, estou colocando aqui, em 1 Reis, capítulo 2, na 1 Samuel, capítulo 16, 1 Reis, capítulo 2, constitui esses temas como que uma vida de Davi. Vamos falar muito de Davi. Interessante é que como se enfoca o problema da sucessão. Há diversos candidatos ao trono. Amon, Abisalão, Adonias, vários candidatos ao trono de Israel. Mas nenhum deles o merece. Aliás, nem Davi o merecia. Foi Javé que o escolheu gratuitamente. Guarda bem essa palavra, gratuitamente. Então peço para você ler com atenção a importante profecia de Natã, que está no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. O que exige do rei é que ele não seja autossuficiente. Eu mando em tudo e ninguém manda em mim, como era, por exemplo, os faraós do Egito. O que exige do rei não é isso, mas que ele reconheça que ele está lá no trono por gratuidade de Deus, porque Deus o escolheu, entendeu? Então quem assim viver será um bom rei. Quem não tiver essa atitude básica vai ser rejeitado. Então, gratuidade. Guarde essa palavra, gratuidade. Eis o alicerce da casa de Davi. O rei tenderá a julgar-se fora e acima das críticas do povo. Porque ele fala, eu fui escolhido por Deus,
Então a minha palavra é a palavra de Deus. Tem então uma religião que fala que o chefe ele é infalível. Não tem uma religião assim, uma igreja assim, que fala que o chefe principal dela é infalível? Eles pensavam assim. O rei é infalível, o que ele fala é a vontade de Deus e ponto. Então o povo não podia criticar. Se ele quisesse vender as cidades do norte, se ele quisesse fazer acontecer, ninguém podia falar nada, porque ele estava ali e foi escolhido por Deus. E muitos profetas acabaram seguindo esse caminho também. Muitos profetas começaram a profetizar para o povo, mas de uma forma de fazer média com o rei, para não ser expulso das cortes. Os profetas estavam bem dentro da corte, falaram assim, vou falar bem de Salomão, eu vou falar bem do rei, assim eu fico nessa minha vida aqui na corte e tudo fica normal. Agora, por questão de consciência, diversos profetas grandes, de envergadura, passarão a uma sadia oposição. Mas isso é assunto para nosso próximo encontro. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Tchau.